Elias Jabbour, o terror das loiras conservadoras, deu uma entrevista no Opera Mundi que eu achei muito interessante. Ele está falando do conflito China e Estados Unidos e eu estou falando também muito sobre esse... Meu gato reclamando. Eu estou falando muito sobre esse conflito também porque eu acho que muito importante o Brasil se posicionar do lado da China nesse momento. Então vem comigo. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Sou comediante, também sou formada em filosofia. Então nesse canal aqui eu gosto de pensar um pouco e rir também, né? Porque tá... Obrigado, Elias. Elias, como é que você caracterizaria o conflito entre China e Estados Unidos? Essa disputa poderia ser comparada com o confronto que marcou o século XX entre União Soviética e Estados Unidos, que era a representação no plano estatal da luta entre um campo socialista e outro capitalista? Ou se trataria, como afirmam algumas vozes, até mesmo dentro da esquerda, de um choque entre dois imperialismos, um novo e outro velho? Bem, eu não colocaria nos mesmos termos que União Soviética e Estados Unidos, porque não existe o campo socialista hoje organizado como tal, como foi no século XX. Mas eu colocaria, sim, a batalha do ponto de vista estratégico e existencial entre capitalismo e socialismo, ou seja, a economia chinesa era uma economia socialista, sob vários aspectos, a gente pode desenvolver isso mais adiante, contra uma economia que representa o grau máximo de uma economia capitalista hoje, que é a financiarização. Né? Então, acho que o capitalismo financiarizado contra o socialismo que hoje está em embate no mundo. Com uma vantagem para o socialismo, nesse caso, que o socialismo ele acaba se transformando em parte do sistema capitalista internacional, com as reformas econômicas de 78, e isso coloca a China em uma condição em que o mundo capitalista todo depende da China. Né? A economia chinesa hoje, a China ela é a principal parceira comercial de mais de 150 países do mundo. Né? A China hoje tem investimentos diretos de suas empresas em quase todos os países do mundo. Então, as condições do embate hoje são muito melhores para o socialismo do que era no século XX. E que foi muito fácil isolar a União Soviética e muito fácil acionar mecanismos econômicos de fora para dentro para poder destruir com a experiência. Né? Agora, é outro nível de batalha onde o socialismo se coloca em vantagem em relação ao capitalismo por uma série de motivos. Né? O que é a União Soviética? Isso é uma coisa tão louca, impensável, né? Pra gente que cresceu com o capitalismo, a gente vê que hoje o sistema que dá mais certo é o socialismo. Isso é verdade, gente. Você fez de errado, na sua opinião, que a China, talvez aprendendo a lição, faz certo, em termos econômicos? Em termos econômicos, eu acredito que a União Soviética não conseguiu sair da armadilha que chamam de inovação, mas para mim a armadilha do fato da economia soviética não ter mecanismos de planificação da destruição criativa jupiteriana, ou seja, trocar o velho pelo novo em termos tecnológicos, tem um custo social que os soviéticos não quiserem encarar. Por exemplo, se nós observarmos em 88, uma cadeia produtiva inteira de siderurgia, existiam diferentes níveis de produtividade. Por exemplo, o lingotamento sintético, que havia de mais avançado em termos de siderurgia, e que é por onde surge a terceira revolução industrial. Não é? No final da década de 80, somente 20% da economia soviética, da siderurgia soviética era baseada nessa tecnologia, enquanto que a japonesa era quase a sua totalidade. Então, existiam diferenças de produtividade dentro da mesma cadeia produtiva, que quando você vai observar no conjunto, coloca o socialismo soviético com um nível de produtividade menor que a capitalista. Né? Então, existiam nichos de produtividade altíssimos na economia soviética e nichos em que a produtividade era muito baixa. Então, eu acho que isso foi um problema muito sério que a União Soviética não soube enfrentar, não conseguiu enfrentar. As questões de ordem política por detrás disso são muitas, inclusive a transformação do Partido Comunista da União Soviética em uma máfia, né? Cá entre nós, né? Não houve uma renovação do Partido Comunista da União Soviética, como há no Partido Comunista da China, até porque os herdeiros de Stalin são muito piores do que os herdeiros de Mao Tse-tung, ou seja, a comparação entre os herdeiros de Mao e de Stalin coloca a China em vantagem em relação à União Soviética também, né? Então, são muitas coisas. Na economia, basicamente, na minha opinião, é isso. Agora, né? Desculpe me interromper, esse problema que você alerta da produtividade soviética é um problema intrínseco da economia planificada, ou pelo menos daquele tipo de economia planificada que existia na União Soviética? E a China, ao adotar as reformas que adotou e se libertando daquele tipo de economia planificada, a China conseguiu avançar nesse terreno? Por que esse problema de produtividade num país que teve taxas de crescimento tão elevadas, pelo menos durante as suas primeiras décadas? Porque o modelo soviético, não vai falar modelo que dá uma noção de estática, não de dinâmica, né? A dinâmica soviética de acumulação ela é baseada em relações desiguais entre campo e cidade. Né? Ou seja, não existia condições de haver um excedente extraído a partir de relações com o mundo exterior. Então, a União Soviética teve que encontrar uma forma de gerar excedentes para o processo de industrialização típicas de um estado de exceção.
né? Só que isso gera uma tensão para os camponeses muito grande, muito grande. Você pode perceber que a agricultura soviética ela vai caindo em produtividade, né? Vai caindo o tamanho das safras soviéticas, e isso reflete diretamente na indústria, porque a indústria depende dos excedentes gerados na economia camponesa, né? Então, é típico do modelo em si, e não típico do socialismo, um problema do socialismo, né? Um problema que demonstra que o socialismo é equivocado, não. É porque a União Soviética ela era um estado de exceção e tinha uma dinâmica de acumulação que espelhava esse estado de exceção e que se esgotou ao longo do tempo. E mais do que isso, diferentemente da China, a União Soviética, quando ela entra na divisão internacional do trabalho, ela não entra como exportadora de tecnologia, ela não entra como exportadora de bens manufaturados, ela entra como provedora de gás para a Europa Ocidental, por exemplo. Ela entra vendendo petróleo, né? Então, existem grandes diferenças entre China e União Soviética nesse aspecto, devem ser lembradas, mas a raiz, na minha opinião, é o cerco mesmo, sabe? Não tem... Assim como Cuba hoje tergiversar sobre o bloqueio é um crime de análise histórica, a mesma coisa na União Soviética, tratar a União Soviética como um case de algo que deu errado por incompetência do sistema, não. Acho que existem condicionantes externas, por exemplo, que amplificam internamente, né? Nós não fazemos... A União Soviética não teve acesso ao capital e à tecnologia norte-americana e ocidental, e a China pôde ter com as reformas dos anos 70. Seria essa uma diferença importante. Exatamente. O acesso ao capital e à tecnologia do Ocidente. Pelo que ele está falando, eu estou entendendo que a China conseguiu ser mais dinâmica e absorver as mudanças naturais do tempo. E não é nem por incompetência dos soviéticos, não, porque o Ocidente não queria mesmo. O Lenin fez tudo possível para ter esse acesso. O Stalin é a mesma coisa. Então, o modelo soviético, a coletivização forçada, não foi uma escolha soviética essa. Foi uma imposição de fora para dentro. Isso que as pessoas têm que ter, na minha opinião, devem compreender melhor, sabe? Fala, a União Soviética fez uma coletivização da agricultura com enormes prejuízos, guerra civil, mas não foi uma escolha soviética. O programa soviético era NEP, na minha opinião. Assim como o programa do Mao Tse-tung da Nova Democracia foi aplicado a partir de 78, né? Quando o mundo deu um pouco de folga para o socialismo, né? Ô, Elias, uma curiosidade, eu estava assistindo a exposição do garoto que comanda o DeepSeek, esse aplicativo de inteligência artificial, e eu me surpreendi porque ele disse que todos os parâmetros que eles usaram foram parâmetros soviéticos, da tecnologia soviética desenvolvida nos anos 50 e 60. Isso não é uma contradição com essa sua avaliação sobre a produtividade da economia soviética e seu problema com a inovação? Não, não é contraditório, porque, primeiro, como eu coloquei aqui mais adiante, né, um pouco atrás, pouca gente sabe, você sabe porque você é um estudioso do tema, que a terceira revolução industrial começou na União Soviética, não foi no Japão. Matemática computadorizada e siderurgia, foi ali que é o fulcro da terceira revolução industrial. A questão é que a União Soviética, ela, por inúmeras determinações, não transformou essas vantagens competitivas construídas ao longo do tempo, né, em algo que se espraiasse para o restante da economia. Então, a matemática computadorizada não se transformou, como na China, em elemento de aumento da produtividade do trabalho, em elevação da capacidade de planificar a economia. Vou dar um exemplo para você aqui. A matriz de sumo-produto, que é aquilo que os planejadores centrais, os planejadores entregam para o Estado com a finalidade de fazer os planos quinquenais, por exemplo, que mostra qual o setor da economia que está superinvestido, qual o setor da economia que está precisando de investimento, e a partir de inovações institucionais, prover a transferência intersetorial de recursos, a União Soviética demorava 6 meses para se entregar a matriz para o governo central. Hoje, na China, demora de 6 a 18 minutos isso. Por quê? Porque a China construiu, a partir desse aparato todo que você está colocando, ela construiu uma capacidade de previsão, Breno, que foge à inteligência humana, à compreensão dessa capacidade. Então, a Soviética tinha uma capacidade científica muito elevada, mas uma baixa capacidade econômica em relação a esse potencial científico. Uma baixa capacidade de absorção e espraiamento dessas tecnologias novas. Né? O que ele está dizendo é o seguinte, pelo que eu estou entendendo, a China pegou todos esses avanços tecnológicos que a gente tem hoje e botou para funcionar na sociedade. Porque aqui, no Ocidente, não tem. A gente sabe que a tecnologia, ela proporcionaria, se a gente pudesse usar a inteligência, a ciência, no Estado, para fazer tudo funcionar, etc. e tal, a gente sabe que não é assim aqui, mas a China, ela está colocando para funcionar. É isso que eu estou entendendo. Esse é o ponto. Ficou muito no setor militar, né? Como muitos pesquisadores dizem, né? A China rapidamente surge uma inovação tecnológica disruptiva. O Estado, a pessoa não pode falar Estado, né? Porque eu acho que a China é um modelo de desenvolvimento capitaneado pelo partido, e não pelo Estado, né? A China não é um Estado de desenvolvimentista clássico, como muitos heterodoxos gostam de colocar. Isso é uma outra discussão. Mas o Partido Comunista absorve essas inovações tecnológicas e aplica como instrumento de planificação econômica. E isso explica a capacidade chinesa de prever
e de elevar a capacidade de intervenção no seu próprio território e no mundo, né? A partir de grandes investimentos públicos, né? Você acha que existe um vínculo direto entre as reformas chinesas adotadas a partir dos anos 80 e a experiência com a NEP soviética, que foi claro. A própria filha do Deng Xiaoping disse para mim em 2004, que foi a primeira vez que eu entrevistei para o meu mestrado, ela falou, olha, meu pai, durante o seu exílio interno, leu e releu Lenin muito, né? Sabe? Então é evidente que houve muito da experiência da NEP, né? Mas também houve muito convívio do Deng Xiaoping com os camponeses chineses, né? Ao perceber, por exemplo, que o Deng Xiaoping percebe que se o Mao Tse-tung utilizou os camponeses pobres para fazer a revolução, o próximo passo do processo revolucionário passaria por utilizar a capacidade de acumulação do camponês chinês, minimamente comprovada, para dar o salto, o pulo do gato no processo de desenvolvimento econômico da China. Né? É aí que eu coloco, quando eu falo da China, das reformas de 78, que o socialismo na China se reinventa através de instituições de mercado a partir de 78. Não é? Então, se você olhar para a Ásia, você percebe formações econômicas sociais capitalistas e socialistas muito dinâmicas, né? E as duas espécimes de formações econômicas sociais são experiências de capitalismo e socialismo que se reinventam através de instituições milenares de mercado, né? Acho que esse é o pulo do gato do Deng Xiaoping, né? Uhum. Deixa eu abordar um outro aspecto aqui, Elias. Recentemente você abriu uma polêmica com o professor Luiz Felipe Miguel, para quem a China seria uma ditadura como sistema político, isso foi a afirmação do professor Luiz Felipe Miguel, e uma economia capitalista de novo tipo. Aliás, essa é a opinião em vários setores da esquerda brasileira em especial. Por que você considera um erro essa conclusão e como você explicaria essa relativa aversão de setores da esquerda brasileira à experiência chinesa? Quando você afirma, como você o tem feito frequentemente, de que a China é socialista e negando a tese de que a China seja uma ditadura, afirmando que ela é uma democracia de novo tipo, quando você afirma isso, muita gente fica ali resistente. Como é que você explica essa rejeição em setores da esquerda brasileira e por que você considera um erro a conclusão, entre outros, do professor Luiz Felipe Miguel? Assim, sem nenhuma ponta de arrogância, eu nem levo a sério o que o Luiz Felipe Miguel fala sobre a China, porque nunca estudou a China. Nunca escreveu um paper sobre a China, nunca fez um livro sobre a China, nunca visitou a China. As fontes dele são a mídia burguesa, ou seja, não dá para levar a sério o que ele pensa. Assim, não só ele, como a maioria das pessoas que se metem a falar da China. Não dá para levar a sério. Porque você não tem como sustentar uma visão se a China é capitalista socialista, você nunca tem estudado aquilo, a partir da própria cabeça, através de um checklist que montaram e colocaram na sua cabeça sobre o que é socialismo. Eu aprendi com muita, e ali a diferença entre nós e eles, né? Ou seja, eles são positivistas, ou seja, existe uma filosofia que baseia toda a ciência ocidental, né, que é o positivismo, né, que coloca que o todo não pode ser tomado a parte não pode ser tomada pelo todo. Aliás, uma realidade pode ser tomada pelo todo. Existe uma questão de princípio de identidade, que A não pode ser B e B não pode ser A, né? E que existem categorias transcendentais. Então não tem como você não existe verdade, existe verdade fora da totalidade, segundo eles. A sociedade não é fruto de combinações do antigo com o novo, porque o A não pode ser B. E existe as categorias transcendentais, o que significa que para tudo existem valores prévios que vão nortear certo fenômeno. Então, isso atingiu em cheio o marxismo no Ocidente. Fora o fato do próprio Hegel ter sido negado no Ocidente. Né? Então, o marxismo ocidental, o acadêmico que eu chamo, ele é um arremedo de moralismo, um arremedo de checklist, um arremedo de mundo dos sonhos, quando, na verdade, o socialismo, como qualquer processo, fenômeno, ele é um conceito que se manifesta no movimento real. Então, o desafio nosso é observar um movimento real chinês e captar, a partir desse movimento real, o fluxo dos acontecimentos e, a partir disso, construir conceitos, categorias e teorias. Ponto. E o que acontece? O que é a economia chinesa? Primeiro, que é um bloco histórico de poder, onde o Partido Comunista ele é o comandante daquele bloco de poder, e os capitalistas não mandam. Eu aprendi na escola do marxismo que a diferença entre capitalismo e socialismo é quem manda. Né? Uhum. Não existe capitalismo sem capitalismo no poder. Então, os capitalistas não mandam na China. Acho que esse é o primeiro ponto. Quem manda é um bloco histórico que coloca como objetivo estratégico a superação do capitalismo. E o segundo, a base material... Isso muda tudo. Muda tudo. Porque aí o lucro não é a coisa mais importante que todo mundo vai buscar. Não, é o bem social, é o bem-estar social. É uma diferença de foco absurda. Porque os nossos problemas vêm de que o lucro, sendo o objetivo de toda empresa, de todo empresário, de qualquer dono de capital, são eles que não estão nem aí, que
manda ver, mesmo que tenha perigo de envenenar rio, que tenha perigo de desmoronar tudo, eles não estão nem aí, eles querem lucro. Então, assim, eu não gostaria que essas pessoas fossem as pessoas que tomam as decisões na nossa sociedade, porque elas não têm uma visão social. Não tem como crescer socialmente sem uma visão social. Acho que é isso que ele está falando também, sobre isso. E uma coisa, esse negócio de falar que a China é uma ditadura, né? Eu não sei, assim, eu não vou nem me arriscar muito a falar, mas, assim, uma das coisas que aqui nos Estados Unidos eu ouvi muito, que tem uma galera de uma seita aqui, que o cara fala que a China proíbe, fala que a China não sei o quê, mas eu não sei se é verdade. O cara, ele é um estelionatário, é uma seita o negócio. Então, assim, se o Estado proibir uma seita de existir, eu vou achar bom. Seita só engana os outros, só rouba dinheiro dos outros e atrapalha, acaba com o pensamento crítico da pessoa. Implanta dissonância cognitiva na cabeça da pessoa. Enfim. Material que consagra esse poder político não é a propriedade privada. É a propriedade pública, ou seja, presente. Aliás, a propriedade pública chinesa, as pessoas falam assim, Breno, na China 70% das propriedades das empresas são privadas. Então é capitalismo. São dois problemas aí. Primeiro, o setor da economia que é responsável por gerar os efeitos de cadeamento para o restante da economia é o setor público. Né? O setor público também é responsável por gerar os efeitos de acumulação. E terceiro, a lei do valor na China, que também existe sobre o socialismo, está cada vez mais restringida pelo quê? Pelo fato que envolve o seguinte: existe o Estado e o Partido Comunista avançando sobre o setor privado chinês. E esse setor privado chinês hoje, Breno, eu ouso dizer que é cada vez menos privado e cada vez mais não público. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos na nossa cabeça, desculpa me alongar na resposta, porque eu acho que tem que ter esse espaço. Na cabeça nossa, a propriedade privada é aquilo que surge na Inglaterra 120 anos após a Revolução Puritana, né, que se inaugura uma série de inovações institucionais que dão margem à lei dos checamentos. A lei dos checamentos é o quê? É a tomada do público pelo privado, um verdadeiro roubo, e em seguida a sacralização da propriedade privada. Na China, a propriedade privada ela é o quê? Ela é uma concessão do Estado. É uma forma histórica completamente diferente disso que está aí. Né? E mais, hoje uma empresa com mais de 100 funcionários na China privada, ela tem que ter um CEO do Partido Comunista, né? E ela tem que obedecer as suas tomadas de investimento passam pelo crivo do Partido Comunista. No mínimo, se isso é um capitalismo muito estranho. O capitalismo não está no poder. Gente, eu não ia achar isso ruim. Uma coisa centralizadora que tivesse ali presente o Estado, porque assim, o Partido Comunista é o Estado chinês, né? Pelo visto, não sei se eles falaram isso, eu ouvi isso, alguém falando isso, que o Partido Comunista é o Estado chinês. Então, tendo o CEO do Partido Comunista é ter uma pessoa do Estado ali. O que é pior? Ter uma pessoa do Estado ali que tem a função de conferir ali aquela empresa, que aquela empresa está cumprindo uma finalidade social. Ou um CEO que coloca a inteligência artificial para negar plano de saúde, né? Negar atendimento das pessoas de plano de saúde para ganhar milhões, bilhões. O que você acha pior? Sinceramente, eu acho melhor o povo, o social, ser o top. E não o lucro. Capitalista, ele vai ter que ter um CEO, um comissário político do lado dele para falar onde ele pode investir, né? E terceiro, a questão da política, né? A China é uma ditadura. A pessoa não se deu trabalho, por exemplo, eu estudo a China há 30 anos, e eu conheço a China de cabo a rabo, todas as capitais de província, o interior do país. Eu viajei pela terceira vez agora pelo país todo, e dá para se perceber o seguinte: a China é uma ditadura do ponto de vista do marxismo, com certeza, né? Porque quem está no poder não vai deixar quem está fora entrar. Isso é no capitalismo e no socialismo. Agora, a China inaugura ou reinaugura formas históricas de representação política que remontam ao modo de produção asiático, que são os sistemas de assembleias populares. Né? Hoje, por exemplo, o bairro elege um deputado e indiretamente esse deputado chega até a Assembleia Nacional Popular, só que ele é caçado pela base. E mais do que isso, ele passa somente 15 dias por ano em Pequim, o resto do tempo é na base. Né? E porrada o tempo inteiro. E uma grande rotatividade entre os deputados. Né? Tanto é que na China hoje, 40% dos deputados chineses são operários camponeses ou operários especializados. Coisa que não existe no capitalismo. Então, a China, nesse aspecto, ela inaugura formas históricas de democracia de base, né? Que a diferenciam muito das democracias burguesas. Eu acho que existe uma preguiça mesmo desse pessoal estudar,
uma preguiça em relação ao novo, e mais do que isso, aí eu vou falar aqui para a cereja do bolo, racismo. O que o Ocidente tem em relação à China é racismo, inclusive a esquerda, entendeu? A esquerda brasileira e latino-americana, a gente está de Europa, Estados Unidos, né? Não quer olhar para a China. E, na minha opinião, por tudo isso que eu estou dizendo, crise do pensamento, negação de Hegel, positivismo, também racismo, né? O racismo também explica muito dessa posição em relação à China. Cara, uma vez, quando eu estava estudando essa seita chinesa que eu acabei de comentar, eu comecei a estudar um pouco, né, sobre a história da China, que a gente não aprende muito, né? A gente aprende só só a Europa, mesmo os Estados Unidos. E, cara, porque eles são muito antigos, né? É uma cultura de 5.000 anos. Então, é muito diferente. É muito diferente, gente. Também, inclusive por isso que eu acho que eles conseguem fazer esse socialismo deles dar certo. Porque é uma outra mentalidade, gente. O senso de povo e cultura que eles têm é muito diferente, eu acho, do que a gente no Brasil, que é uma mistura fruto de uma invasão da Europa, sabe? E que a gente não tem, talvez, a gente até tem, né? Claro, o brasileiro, a gente tem a nossa cultura e tal, mas não é uma coisa milenar, entende? Não é uma coisa que está tão arraigada assim. Então, eu acho que também esse sistema da China, ele funciona na China, por causa também da cultura chinesa. A política externa chinesa parecia subordinada, ao menos até os primeiros 10 anos do século XXI, pelo objetivo de arrancar benefícios para o seu próprio crescimento econômico. Ao menos explicitamente, a luta anti-imperialista e a construção de uma nova ordem mundial pareciam bandeiras do passado. Nos últimos 15 anos, no entanto, especialmente depois de iniciada a presidência de Xi Jinping, a China parece se dedicar a uma orientação geopolítica que confronta a hegemonia norte-americana e de seus aliados. Como é que você explicaria essa mudança na política externa chinesa? Não é uma mudança de política externa, eu acho que é mudança, sim, evidente, mas eu vejo que, acho primeiro, né, tem uma frase de um comunista chinês, da direção do partido, muito, muito interessante, né, em que o cara falou assim, é bom ser comunista, é bom ser anti-imperialista, mas tem que ficar rico primeiro. Pobre não tem condição de enfrentar o imperialismo, muito pelo contrário. Eu acho que é isso mesmo, ou seja, a China não tinha condições de enfrentar o imperialismo, de manter essa pauta como agenda estratégica dela, naquele momento histórico da parte de 78, que ela não tinha condições disso. Ponto. Assim, é uma questão que é objetiva, não tinha condições. Ela preferiu perceber que não haveria uma terceira guerra mundial envolvendo o capitalismo e o socialismo e que existia um problema existencial para a República Popular, que é o quê? A transformação da China em um país rico. Em um país rico e que, como diria Deng Xiaoping, né, capaz de mostrar ao terceiro mundo o caminho para a sua emancipação. Tem uma frase do Deng Xiaoping sobre isso. Quando nós atingimos os objetivos centenários do Partido Comunista, olha só, nós já estaremos mostrando para o terceiro mundo o caminho da sua libertação, sabe? Então, eu acredito particularmente que ela constrói uma base material imensa e, a partir dessa base material, ela pode mostrar ao mundo o caminho para a sua própria superação. Ou seja, não existiriam essas experiências bolivarianas, como nós, aqui na América Latina, não existiriam essas experiências novas na África, sem a China. Esse é um ponto primordial, né? Então, acho que existe uma mudança de orientação que tem a ver também com a necessidade da China enfrentar globalmente a hegemonia americana. A partir do quê? A partir da exportação de capitais. Ou seja, a China ela parte de uma guerra econômica aos americanos, uma guerra comercial, que o Lenin já colocava isso. O Lenin falava o seguinte, olha, é no campo do comércio que nós vamos vencê-los, ou seja, nós vamos ter que trazê-los para o campo do comércio planificado. E ao trazer esses caras para o campo do comércio planificado é que nós vamos vencer essa luta de classe em âmbito mundial. A China seguiu isso à risca. Né? Então, acho eu, Breno, que os chineses eles tiveram uma sabedoria imensa em transferir a guerra ideológica e tal pela guerra comercial. E é o que está acontecendo, né? Ou seja, a mudança de orientação é muito isso, ou seja, a iniciativa Cinturão Rota, né? Não existe nada mais anti-imperialista do que isso, do meu ponto de vista. Né? Mais anti-imperialista do que oferecer para os países do sul global oportunidade de investimento, oportunidade de receber investimento, e receber investimento produtivo e de industrialização a partir do que a China criou com capacidade produtiva. A diferença da China em relação ao imperialismo é que o imperialismo infantiliza os povos. O imperialismo conversa com os países da periferia como criança. A China coloca os países periféricos numa mesa como adulto para conversar. Essa é uma diferença fundamental. Elias, como é que você avalia a posição chinesa sobre 3 grandes temas internacionais? A guerra na Ucrânia, a questão palestina e a solidariedade internacional com Venezuela e Cuba. Eu vou parando por aqui, porque esse vídeo tem 1h07 e
Eu recomendo demais, vale muito a pena. Vou colocar aqui na descrição o link. Você assina lá o Operamundi, também é um canal bem legal. Sempre traz pessoas muito interessantes conversando sobre coisas importantes de serem faladas. Eu acho interessante essa visão do Elias, primeiro, porque ele é um intelectual top, né? Tipo, o cara sabe muito, ele é muito bom. E no debate ele detona as loiras conservadoras, né? Então a gente gosta dele. Eu acho que sim, que a gente vai ter que começar a olhar para a China de uma outra maneira, porque, gente, a gente recebeu muita propaganda anti-China, sabe? Ou propaganda para desprezar, sabe assim? Mas olha a estrutura estatal que esses caras construíram, de modo a atender 1,5 bilhão de pessoas. E construir a tecnologia e viver no mundo de 2025, né? Que todos nós deveríamos estar vivendo. Então, tem muito que se aprender com a China. Tem muito que se aprender com a China. Eu vou ler o livro do professor e eu volto a falar desse assunto com vocês. Eu fico por aqui. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online na Hotmart. O link está aqui na descrição.